Olhem que pesquisa interessante que a Veja publicou e foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Para 52% da população, prisão de Bolsonaro seria injusta, diz pesquisa. E sabemos muito bem que se a Veja está publicando, não deve ser 52%, deve ser mais, né? Pois bem, se você estudou história, pois que é tão importante estudar história para a gente não repetir os mesmos erros do passado, e quem se recusa a estudar história vai ser dominado por aqueles que estudaram. Então, o Lula, o Alexandre, todos esses, eles estudaram bem história, porque para poder repetir, né, o que aconteceu lá atrás, só sabendo história. E ditaduras, elas são implementadas sempre da mesma forma. Parece que é copia e cola, copia e cola. E é o que está acontecendo no Brasil. Só que jornalista, eu acho tão importante jornalista eles estudarem história, de verdade. Porque em muitas ocasiões, jornalista se posiciona a favor, né, do totalitarismo. Aconteceu em Cuba, aconteceu em vários países que hoje são ditaduras. E depois de terem apoiado e a ditadura ter se implementado, muitos deles se arrependem por causa do caos que ajudaram a criar, certo? Pois então, parece que os jornalecos da Globo News, eles não estudaram história, principalmente essa Eliane da Globo News, essa blogueira aí, porque ela fica tão feliz vendo o avanço desse totalitarismo no Brasil, que é um negócio impressionante. Olhem ela falando sobre a possível prisão do Bolsonaro. Olhem o entusiasmo dela. Ao invés desses ditos jornalistas aproveitarem a voz que eles têm, o microfone potente que eles têm, para alertar as pessoas, para condenar as loucuras que o cara lá está fazendo, eles não. Eles aproveitam para bater palma, para passar pano para o que está acontecendo e para condenar o Bolsonaro, porque o ressentimento, o ódio que eles têm do Bolsonaro é muito maior do que o que está em jogo hoje no Brasil, que é a nossa liberdade. O ódio pelo Bolsonaro fala mais alto nessas horas, né? Por parte dessas pessoas. Olhem a fala desta mulher. Eles levam a Roma, né? Nesse caso, todos os caminhos estão levando o Bolsonaro para a prisão. E aí você tem o quê? A polícia só apreende o passaporte, primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir do país. Segundo, por que a polícia não quer que ele fuja? Porque a polícia trabalha com a hipótese da prisão, né? Agora, atenção, né? Hoje eu conversei com as fontes também da área jurídica, né? E tem o seguinte, não está prevista prisão preventiva nem prisão temporária de Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, nem em relação ao tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Tudo caminha para isso.
Eliane, o Bolsonaro ele continua muito popular e a popularidade dele só tende a aumentar com essa perseguição política. E você fala que o passaporte foi apreendido porque o Bolsonaro podia fugir do país? Meu bem, se o Bolsonaro quisesse fugir, ele já teria fugido há muito tempo. Desde a época que ele estava lá em Orlando, ele podia ter ficado por lá, mas ele decidiu voltar pro Brasil e dar a cara a tapa. Porque ele sabe que ele não deve nada. Sabe? Ele não tem culpa no cartório. Sabemos muito bem que essa narrativa está sendo criada para perseguir o cara que vai contra o sistema. Querem acabar com ele de todas as formas. O Bolsonaro podia ter fugido há muito tempo. E ele decidiu ficar, mesmo sabendo que essas coisas que estão acontecendo aconteceriam. Mas ele não quis abandonar o seu povo, ele não quis abandonar os seus eleitores. E preferiu ficar. E você me assusta com a sua naturalidade para comentar uma coisa tão preocupante que está acontecendo no Brasil. A falta de liberdade, o autoritarismo tomando conta, a falta da Constituição ser realmente colocada em prática e ser seguida, as arbitrariedades, as prisões ilegais. Me assusta, Eliane, a forma com que você comenta uma coisa tão séria. Você acha que essa perseguição não vai chegar até vocês, jornalistas, mas vai chegar. Podem ter certeza. E vocês vão se arrepender amargamente de terem apoiado uma coisa como essa.